E aí, e o ponto G? Será que esse ponto G existe mesmo? Será que ele é só lenda? Tem gente que anda falando que ele é só lenda e tem gente que afirma que o ponto G existe. Bom, meu nome é Júlio, eu sou terapeuta, especialista em sexualidade humana, terapeuta tântrico e já realizei mais de 1000 massagens feitas em mulheres. E eu tenho um pouquinho de compreensão de como que funciona esses estímulos no ponto G, se eles funcionam ou se eles não funcionam. E aí aqui, antes de falar sobre a minha experiência com a massagem, eu vou evocar um livro, um livro maravilhoso, que é um livro que foi feito através de uma pesquisa com mais de 3.000 mulheres, chamado o Relatório HIIT, tá? O Relatório HIIT foi uma pesquisa feita na década de 70 nos Estados Unidos, um estudo profundo sobre a sexualidade feminina. E uma coisa muito interessante que está escrito nesse relatório HIIT é o seguinte: foram feitas várias perguntas, tanto relacionadas ao prazer clitoriano, quanto ao prazer relacionada à penetração para as mulheres, né? A relação que existia entre cada um desses estímulos com o prazer feminino. E é muito legal porque a resposta que as mulheres deram e que elucida muito dessa questão é a seguinte: primeira coisa, o estímulo feito na região clitoriana, na parte externa, ou seja, na vulva, um estímulo feito na região clitoriana, normalmente estava associado a uma sensação de tensão energética, de excitação, tensão, tá bom? E os estímulos feitos na parte interna da vagina, ou seja, com a penetração, o intercurso, ou mesmo estímulos manuais feitos na parte interna da vagina, estão relacionados a uma sensação de relaxamento, de entrega, de profundidade. Então, e é interessante porque a gente sabe que o mecanismo orgástico, tanto do homem quanto da mulher, funciona dessa forma, através de uma tensão e um alívio, uma tensão e um alívio. Esse ciclo orgástico funciona assim. Então, quando você estimula o clitóris, especificamente na parte externa, porque o clitóris tem terminações nervosas que vão também até a parte interna da vagina, quando você estimula o clitóris na parte externa, você está provocando ali um aumento da excitação, um aumento da tensão energética. E quando você estimula a parte interna da vagina, você está provocando ali um relaxamento, uma entrega, um alívio. E o que eu percebo com as massagens tântricas, feito esse paralelo, tá? Que normalmente, isso outras pesquisas sexuais também, outras pesquisas relacionadas à sexualidade também falam sobre isso, tá? Que quando há um estímulo simultâneo entre o clitóris e essa região, que a gente pode falar que é a região do ponto G, ou pode simplesmente falar que ela não existe, mas a questão é que se há um estímulo feito no clitóris, ao mesmo tempo em que há um estímulo feito no ponto G, em geral as mulheres têm uma sensação de prazer mais completa, mais integral, e isso pode produzir orgasmos mais intensos e mais prazerosos para as mulheres. Isso foi o que eu percebi durante a minha trajetória como terapeuta e eu já li isso também em outros trabalhos científicos. Então, o ponto G somente pode ser que a mulher sinta, porque a região do ponto G normalmente é a região da entrada da vagina, né? Que se diz que fica o ponto G, a glândula de Grafenberg. E essa região é como se fosse o fundo do clitóris, né? A raiz do clitóris. Tem a parte exposta do clitóris, que é a pérola, e tem as ramificações nervosas. E o ponto G está muito próximo dessas ramificações do clitóris. Então pode ter ali uma relação do ponto G, dessa região estimulada, que normalmente é quando você introduz o dedo, ela está logo aqui, na entrada da vagina, e o clitóris fica logo aqui na frente. Então pode ter uma relação íntima com o clitóris. Além de que existe ali, quando feito um estímulo, fazendo pressão na parede vaginal, na região do ponto G,
aqui está o clitóris, aqui está o ponto G, no meio disso aqui existe um tecido esponjoso que ele acumula um líquido. E muitas vezes o estímulo no ponto G feito junto com o estímulo no clitóris faz com que a mulher entre no processo ejaculatório. Então, existe aí uma questão emocional, existe também uma questão fisiológica relacionada ao estímulo intravaginal, especificamente no ponto G. Então, assim, você dizer que o ponto G é uma lenda, que o ponto G não existe, você está negando todas essas experiências reais que acontecem com as mulheres e que não é só com uma ou com outra, é com muitas mulheres, né? O ponto G, então, a gente precisa entender e compreender que ele tem que ser levado em consideração. Não necessariamente que ele exista um pontinho, que é um ponto mágico e tudo mais, mas que existe ali uma região e que existe uma relação íntima com o clitóris e que existe também uma relação íntima com a ejaculação, com o prazer feminino e isso não pode ser negligenciado, obviamente. Tá bom? É isso, espero que tenha elucidado alguma coisa. Um abraço.